Oi, gente! Hoje iremos analisar a morfologia e função das células do sistema sanguíneo. Para isso, precisaremos entender de onde elas vêm. O osso humano, ricamente vascularizado e inervado, é composto por duas partes, sendo ela a esponjosa e a compacta. Na esponjosa, contém a medula óssea, formadora de células sanguíneas, onde haverá células hematopoéticas, como hemácias, plaquetas e leucócitos, a qual falaremos mais detalhadamente ao longo dos slides. Primeiramente, para se chegar à análise dessas células, é preciso passar por processos de centrifugação para a separação do plasma da hemácia. O plasma ele é composto por proteínas, hormônios e fibrinogênio. Depois de feito este processo, haverá também a separação de soro e coágulo. O coágulo ele é formado a partir do fibrinogênio, que permite com que essas células sanguíneas se mantenham unidas, diferentemente do soro, em que não há fibrinogênio e, por isso, as células do sangue não são coaguladas. Agora, iremos detalhar as características de cada célula. Começando pelas hemácias, elas possuem o formato bicôncavo, anucleado e são flexíveis e maleáveis, pois elas precisam passar pelos capilares, visto que elas possuem a função de transportar oxigênio e CO2. Além disso, elas possuem tempo de vida de 120 dias. Tendo em vista que as hemácias elas perdem o seu núcleo e quase todas as organelas, o citoesqueleto delas vão seguir outro padrão, na qual defeitos nele podem causar doenças, como o caso da esferocitose e eliptose. Ademais, a hemoglobina é uma proteína encontrada no interior das hemácias, sendo constituída por cadeias de alfa, beta e gama. Quando ocorre uma mutação na cadeia beta da hemoglobina, por exemplo, da hemoglobina glicada, ela passa a ser hemoglobina S, a qual irá causar formato de foice na hemácia. Com isso, ela fica mais rígida e adere ao endotélio, além de obstruir vasos. No caso da talassemia, ocorre uma síntese defeituosa na cadeia beta ou na cadeia alfa da hemoglobina, causando anemia e hemólise da hemoglobina. Tendo em vista as diferentes formas que a hemácia pode assumir, essas alterações no fenótipo dela acabam alterando a sua função, e nesse slide está citado quais são as principais deformações que ela pode sofrer. Ainda falando das hemácias, citaremos agora a função dela na identificação sanguínea. Por exemplo, as células do tipo A elas possuem antígeno para A e anticorpo para B. O sangue do tipo B possui o antígeno do tipo B e o anticorpo do tipo A. O tipo AB possui o antígeno AB e o anticorpo para nenhum dos dois, nem para A e nem para B. E, por fim, o tipo O não possui antígeno para nenhum dos dois, mas possui o anticorpo para A e para B. Não só também a questão do sangue ser positivo ou negativo merece atenção, pois sangues positivos possuem o fator RH. Mas por que isso é tão relevante? Porque doenças como eritosblatose, ela é causada pela incompatibilidade entre os grupos sanguíneos da mãe e do bebê, sendo a mãe com fator RH negativo e o filho positivo. Quando não é tratado de maneira precoce com o anticorpo anti-D, pode haver abortos ou depois que o recém-nascido ele nasce, ele pode morrer ao longo do tempo. Falando agora das plaquetas, elas têm origem nos megacariócitos e possuem fragmentos citoplasmáticos envolvidos por membrana plasmática. Na zona central, ela tem granulômero, pequeno complexo de Golgi, elementos do retículo endoplasmático rugoso e grânulos alfa responsáveis pela coagulação. Na parte do hialômero, ela é circundada por granulômero,
microtúbulos e filamentos de actina e miosina que têm papel no coágulo. A função das plaquetas é a de coagulação sanguínea, na qual a síntese do fator de Van Wallendorp desencadeia este processo. E como que ela ocorre? Primeiro vai haver danos no endotélio, que vai expor a membrana basal, que vai ser o foco para a ligação do fator VHF. Em seguida, os receptores em plaquetas vão reconhecer o fator VHF4 e aí com isso vai ocorrer a agregação plaquetária. Por fim, a gente vai falar dos leucócitos, também denominados de glóbulos brancos. Eles têm a função de proteger o organismo contra infecções e permanecem no sangue temporariamente. Esses, por sua vez, possuem duas classes, a de granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos eles são compostos por basófilos, eosinófilos e neutrófilos, e eles recebem esse nome porque eles têm grânulos visíveis. Começando pelos neutrófilos, eles constituem 70% dos leucócitos, contém núcleo de 3 a 5 lóbulos e é possível ver o corpúsculo de Barr na sua estrutura. Sua função é eliminar as bactérias oposinadas ou limitar a extensão de uma reação inflamatória no tecido conjuntivo. Essa reação ela é ativada quando o neutrófilo ele roda pelo endotélio e ao encontrar substâncias invasoras, ele vai transmigrar para dentro da célula e a partir da abertura de junções aderentes, ele vai entrar na célula e eliminar essas substâncias. Os eosinófilos possuem núcleo bilobulado. Eles são assim denominados porque ele tem em seu citoplasma grânulos grandes corados por eosina. Grânulos específicos e acidófilos são encontrados na mucosa do trato respiratório e do trato gastrointestinal. Além disso, os eosinófilos constituem de 1 a 4% dos leucócitos. Sua função é fagocitar complexos antígeno-anticorpo e parasitas, além de atuar em infecções parasitárias e reações alérgicas como rinite alérgica e asma. Os basófilos eles possuem a menor concentração dentro dos leucócitos, sendo de 1%. Ele tem também o núcleo bilobulado, encoberto por grânulos específicos e basófilos, proteínas ácidas ou sulfatadas, como a heparina e a histamina, que medem as respostas a reações alérgicas, e além disso ela produz um fator ativador de plaqueta e fator quimiotático de eosinófilos. Sua função é baseada em reação alérgica e hipersensibilidade, como exemplos a asma brônquica e a reação alérgica cutânea. Partindo para os agranulócitos, que recebem esse nome por não ter grânulos visíveis, começaremos com os monócitos, que são os maiores leucócitos, e eles têm núcleo oval ou de fechadura e possuem filamentos e pseudópodos. Sua função é de fagocitar e remover restos celulares, além de ser células apresentadoras de antígenos profissionais. Quando a sua função é ativada, ela é baseada no englobamento de bactérias pelos macrófagos, já que essas são derivadas dos monócitos, e, consequentemente, digeridas e seus restos liberados por exostose. Os linfócitos, eles têm um núcleo intensamente corado e delgada borda de citoplasma. São de 20 a 40% dos leucócitos e eles têm um tempo de vida de poucos dias a muitos anos. E, por fim, eles possuem um pequeno aparelho de Golgi e mitocôndrias. Sua função é a de resposta imunológica mediada por resposta antígeno-anticorpo, conhecida como imunidade adquirida. Porém, ela pode ser dividida em alguns tipos, como linfócitos do tipo T ou do tipo B e células natural killer. Os linfócitos do tipo T são de 60% a 80% dos leucócitos e ele tem a função de imunidade celular. São sabidamente células com funções imunológicas de efetuação de respostas antivirais, seja através da produção de citocinas ou eliminando ativamente células infectadas.
Já os linfócitos do tipo B são de 10 a 15% dos linfócitos e eles têm a função de imunidade humoral. Fazem parte do sistema imunológico, atuando no reconhecimento de antígenos, realizado pelo receptor chamado de receptor de linfócito B, que consequentemente produz e libera proteínas imunológicas, que são os anticorpos, que reconhece e promove uma série de ações contra esses invasores. E, por fim, as células natural killer são 105 dos leucócitos e sua função é liberar perforinas, que secretam citocinas, que ativam os macrófagos e essa ação é independente da ativação antigênica. Além disso, são células de defesa do sistema imune e apresentam a função de reconhecer células infectadas por vírus ou células com alterações que podem evoluir para câncer, destruindo-as. Todos os tipos de linfócitos, eles participam da memória imunológica e só podem reconhecer antígenos específicos. Com isso, analisamos e compreendemos as funções e morfologias de cada célula sanguínea.